Olá, alma viva! Que bom que você chegou! Olá, queridos! Estamos novamente aqui nesse dia maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dos outros relatos que já passaram. Se você não viu, volta lá, se inscreve no canal, assiste todos os vídeos, eles são bem legais. E as pessoas estão mandando bastante relatos. E eu tenho certeza que você vai gostar desse e dos próximos, tá ok? Então vamos para o primeiro relato. Quem enviou o primeiro relato foi KM de Toledo, no Paraná. Eu ganhei, é o nome do relato. Eu cuidava de um senhor com problemas mentais, mas por conta da minha personalidade sempre agi igual agiria com uma pessoa qualquer. Conversava, dava bom dia, licença, obrigada, durma com os anjos, mesmo que soubesse que ele não responderia. E se o fizesse, não teria nexo nenhum com o que eu falei, já que ele tinha probleminhas, Acontece que ele já tinha sido uma pessoa normal, um pai de família, trabalhava fora e essas coisas. Contaram que ele foi se afundando em vícios com jogos, perdendo tudo que tinha até ficar naquela situação. Um dia eu olhei para ele com pena e perguntei: o que fez o senhor chegar nessa situação? E ele respondeu: eu ganhei. Como que tu ganhou? Você está destruído, retruquei ele. E logo ele respondeu: eu não estou destruído, eu ganhei um corpo, quem está destruído é o Dorival. Falou enquanto se balançava lentamente na cadeira, fumando cigarro e cuspindo no chão. Eu gelei na hora, mas o cara era louco. Não podia eu, que me julgava normal, dar créditos. O senhor é Dorival, afirmei para ele. Sou não, eu prefiro ser chamado de Alaor, que é o nome do pai do seu Dorival. E continuou falando. Quando eu morri, o Dorival era novo, muito apegado a mim, mas não ajudava muito. Ficou com remorsos e começou a buscar algumas pessoas para falar comigo. Então, por legalidade, eu vim morar aqui nesse corpo. Nessa hora, eu até fiquei aliviada, porque ele falou tantas sandices que eu nem entendia mais nada. Ah, então o senhor é o pai dele que reencarnou nele? Eu perguntei. E ele respondeu: não, menina, deixa de ser burra. Eu sou um demônio familiar. Eu não tenho corpo, então me aproprio dos corpos das pessoas fracas. Eu estava com muito medo, nem consegui brigar com ele por me chamar de burra. Querendo fazer graça para disfarçar, eu disse: haha, então o senhor é do MST do inferno? Dei uma risadinha tão forçada que tenho vergonha até hoje. E ele respondeu: eu vou te resumir. Eu sou um ser espiritual, perdi meu corpo, minha identidade, meu livre-arbítrio. Passei anos no corpo do Alaor. Todo espírito é muito apegado. Normalmente não saímos de uma família, só mudamos para os dependentes. Eu me passei por Alaor por muitos anos para o Dorival. Dizia para ele coisas que só nós sabíamos, nós três. Normalmente não nos importamos de perder um corpo porque em um passo estamos no outro. Mas o Alaor era o máximo. Ele fazia tudo o que eu colocava na cabeça dele. Eu não podia o obrigar, mas ele fazia mesmo assim. Quantas vezes ele traiu a mulher me satisfazendo? Quantas vezes ele descontou as suas frustrações nos familiares? Por isso, sou Alaor. Ele viveu até o último dia e não se arrependeu. Está no inferno agora. Já o Dorival é um bosta. Surtou de remorso. O lado bom é que tomei conta e o corpo é meu. Para mim, acabou ali o assunto, acabou a graça, não conseguia perguntar ou comentar mais nada. Eu estava com medo, nunca tinha ouvido falar tão lúcido. Foi a história mais convincente que eu ouvi. Eu sempre fazia cigarros de orégano para ele, porque ele tinha sido fumante e fumar o acalmava. Tinha muitos livros. Eu estava lendo um, mas não sabia nem que página estava. Apenas li a página que estava aberta, fingindo estar distraída. Ele levantou, veio na minha direção, apagou o cigarro no meu livro e falou: o seu cigarro é de orégano, é uma bosta. Eu sempre soube que é de orégano. Só fumo porque eu gosto do cheiro, otária. Falou cuspindo os últimos farelos do orégano. Então disse: fui, vou colocar o corpo desse lixo para dormir, porque vou passear numas quebradas por aí. Ele deitou e roncou a noite toda. Eu orei e clamava a Jesus durante toda a noite. Não tive coragem de contar para a família dele o que ele falou.
eu já tinha contado umas outras sandices. Eu já tinha contado umas outras sandices e eles deram risada, falando que não era para eu ter medo, que ele era louco, mas não era perigoso. Fui para casa dormir. Na parte da manhã, de tarde liguei para de tarde liguei para pedir as contas. Mas uma coisa eu nunca esqueço: quando eu penso em fazer algo errado, eu ouço ele falando: eu ganhei. Gente, eu tinha saído correndo. Deus me perdoe. Eu largava o velho lá e ia embora. Eu ia embora. Eu não ia ficar. Você é louca? Nossa, viu as coisas que ele fala, gente? Eu tinha ido embora. Você não teria ido embora? Ela foi corajosa. E eu não sei se ela estava sozinha na casa também, né? Se eu estivesse sozinha na casa, eu ligava pra família na hora, eu tô passando mal, me ajuda que eu preciso ir embora. Mas eu não vou ficar aqui, não. Mas vamos para o segundo relato, que é de Maicon Oliveira, de Vila Velha, Espírito Santo. O relato se chama O Espírito do Vizinho. Me lembro como se fosse ontem. Antigamente, lá para os meus 8 anos de idade, eu costumava ajudar meu avô. Ele já é falecido hoje em dia. Íamos cuidar do estábulo dos cavalos. Nesse dia estava tudo normal. Começamos a arrumar os equipamentos para seguir pasto adentro até o estábulo. Meu avô sempre me contava histórias de um ser que rodeava aquele estábulo à noite, mas eu nunca acreditei. Porém, nesse dia, eu queria realmente que não fosse real. Quando estávamos chegando nos estábulos, por volta de uma meia-noite e meia, começamos a ouvir barulhos estranhos vindo de dentro da capineira. Eu nunca tinha visto o capim se mexer daquela maneira. Meu avô, já desconfiado, pediu para que eu entrasse no casebre e não saísse de lá por nada. Mas na porta do casebre tinha uma falha que dava para ver perfeitamente do lado de fora. Eu não acreditei no que meus olhos viam. De dentro da capineira saiu um ser de uns 2 metros, escuro, tinha forma de porco, com os joelhos virados ao contrário e fazia um barulho ensurdecedor. Eu tremia que nem vara verde dentro do casebre. Meu avô tinha uma garrucha velha. Ele sacou a garrucha e deu 3 tiros naquele ser. O bicho urrou de uma forma tão arrepiante que eu tremia dos pés à cabeça. Mas o pior de tudo não foi o urro. Foi ver que no lugar onde meu avô supostamente tinha matado aquele ser, estava um corpo de um senhor que morava próximo da nossa casa. No dia seguinte, fomos à casa do senhor, mas de alguma forma a casa estava abandonada. Parecia ter anos que ninguém habitava lá. E o mais curioso ainda é que ninguém se lembrava do senhor a não ser eu e meu avô. Estranho, não? Pois é, gente. Quando me mandaram esse relato, eu estava lendo e fiquei pensando, se fosse tipo um cachorro, um lobo, uma coisa assim, a gente ia falar, é um lobisomem e tal. Tem gente que acredita em lobisomem. Tem relatos assim da minha família que falam sobre que morava assim, né, em sítio, fazenda, e eles falam de relatos de lobisomem. Eu acredito em tudo. Eu acredito que tudo é possível, porque tudo é impossível até que aconteça, né? Quando acontece aí não é mais. Mas não era um lobisomem, né? Era um bicho que parecia um porco que fazia um som ensurdecedor e tinha os joelhos virados ao contrário. Tipo, não é nem curupira, né? Porque o curupira não tem o joelho virado ao contrário, ele tem os pés virados ao contrário. Então eu vou contar esse terceiro relato aqui, porque ele não é muito comprido, né? Para vocês também não ficarem de saco cheio de mim. Então, vamos lá. Gabriela Wilson, de Manaus, Amazonas, mandou um relato que se chama Tem Alguém em Casa. Eu vou contar a vocês algo que aconteceu comigo há uns meses atrás. Antes eu não acreditava em sobrenatural, em espíritos e essas coisas. Mas depois dessa noite que passei, eu comecei a acreditar. Vamos lá. Era uma sexta-feira e onde eu morava era num prédio que estava em reforma. Morávamos apenas minhas 3 filhas e eu. O prédio estava totalmente fechado e apenas nós morávamos lá, pois tomávamos conta do mesmo. Naquela noite, minhas filhas dormiram cedo e eu fiquei arrumando a casa. Então, antes de dormir, eu tranquei a porta com a chave, com um cadeado e fui dormir. Acordei com vento forte batendo no meu rosto, olhei para os lados e não havia nada aberto. Mas então o sono passou e eu fiquei acordada olhando para o teto. As luzes estavam todas apagadas.
Mas como a janela do quarto era de vidro, a luz de fora clareava o quarto. Então eu vi uma pessoa passando do banheiro para a cozinha correndo. Eu me assustei e caí da cama, pois fui virar para ver. Foi muito rápido, mas eu consegui ver uma pessoa. Estava todo de preto e era bem alto. Então me levantei, liguei a luz do quarto e do banheiro e fui em direção à cozinha para ver o que era. Com o coração na mão de tanto medo, fui andando até chegar ao interruptor e acender a luz. Mas para minha surpresa não tinha nada nem ninguém. Mas a porta da cozinha estava aberta. Porém, com um cadeado trancado no ferrolho e o miolo da fechadura para fora, como se ela tivesse abrindo sem ser destrancada. Aí que eu fiquei com mais medo e comecei a orar. Então eu fui andando no corredor para ver se tinha algo. E quando eu olho lá para o fundo do corredor, essa coisa toda de preto passa para um dos quartos lá do final. Cara, eu fechei a porta rapidamente e peguei uma faca e fiquei lá. Isso já era umas 3, 4 horas da manhã. Escutava as portas batendo e as janelas quebrando. E eu morrendo de medo. Foram horas de medo e de pavor, até que amanheceu e os rapazes que estavam fazendo manutenção e reforma no prédio chegaram. Ai, foi salva pelo gongo, amiga. Imagina isso, gente, imagina. O pior, né, é isso, você não sabe se aquilo é sobrenatural, se é uma pessoa. E aí você fica ali com a faca, assim. Lógico que se fosse sobrenatural, não ia poder fazer nada com a faca, mas... E aí, vai saber o que é? Tá dentro de casa, você vê correndo, já imagina logo que é, né? Mas, pelo que você falou, não tinha como ter passado. Então, era sobrenatural mesmo, né? Era um espírito. Será que era o Slenderman? Eu preciso estudar mais sobre essa história do Slenderman, que muita gente, né, tem relato que já viu ele, fizeram até um filme. Não sei quando vai lançar, vi só um trailer assim. Mas eu vou me aprofundar mais para saber se de repente nesses relatos pode ser, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, que a minha cachorra pare de latir quando eu estiver gravando. Não esquece de deixar o seu curtir, de compartilhar o vídeo com seus amigos. Você tem aquele amigo, aquela amiga medrosa? Manda para eles. Eles vão ver que aqui a gente conta de uma forma um pouco mais leve. Não é assim para dar tanto medo, não é verdade? Então não esquece de ativar o sininho, tá bom? Porque senão você não vai receber as notificações dos novos vídeos. Deixe seu comentário aqui também, gente. Fala, manda beijo. Por favor, porque vocês já vão treinando, porque aí quando eu fizer o ao vivo, aí vocês vão já saber como é que funciona o negócio todo na fila. Espero que vocês tenham gostado desse relato, eu adorei. Beijo pra vocês e até amanhã.